Bom, vamos então para a segunda parte desse vídeo. Gostaria de agradecer ao pregador que está segurando a minha cortina para os meus bebês não abrirem e não derrubarem a minha placa. E peço a todos vocês, claro, que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Vocês já viram então a primeira parte, tá, do vídeo postado. Gostaria de fazer uma correção, que inclusive pedi para que vocês colocassem se alguma coisa estivesse errada ali. Então, eu vou corrigir aqui o nome da mãe da Flor de Lis, que não é Carmozinha, mas sim Carmosina. Desculpa, mas eu acabei fazendo a anotação errada, tá? Mas então na parte, né, onde a Flor de Lis, ela tá ali na sua luta para ser então uma deputada federal no ano de 2018. Porém, tá, temos que lembrar que tudo isso começou em 2016, foi quando mais ou menos as igrejas elas já estavam tomando uma proporção grande, o Ministério Flor de Lis, hoje é rebatizado como Comunidade Cidade do Fogo. Eu não sei, tinha um pouco de medo desse nome, mas enfim, tá? Rebatizado como Cidade do Fogo. E vamos lembrar do seguinte também, tinham ali já algumas unidades de igreja montado, né? Quem acabava levando tudo isso para frente era sim o pastor Anderson do Carmo, juntamente com os filhos e também, né, outras pessoas ali que eram envolvidas. Vamos também lembrar do seguinte, para transformar a Flor de Lis numa deputada federal, foi preciso muita coisa, tá? Ela começa então a fazer algumas articulações juntamente com seu marido, com Anderson do Carmo, e acaba conseguindo. Então ela acaba então, né, sendo eleita em 2018, com 200 mil votos, sendo uma das deputadas ali mais votadas, né, principalmente por ser mulher, e isso tudo estava em pauta na época, tá? O lance da mulher, o lance da igreja, o lance de tudo isso ficou muito em pauta em 2018. Só que a gente tem que pensar o seguinte: vocês chegaram a ver uma foto onde o pastor Anderson do Carmo estava então ali recebendo um tratamento médico? Coisas começaram a acontecer com Anderson do Carmo, coisas como, por exemplo, tudo que ele comia, tá? Tudo que ele comia, ele passava extremamente mal, começou a se sentir muito mal, só que todo mundo colocou isso na conta da pressão, né? De todas aquelas articulações da campanha da Flor de Lis e todas as obrigações que ele tinha que levar à frente. Ele era uma pessoa explosiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa com ali muitas ideias ao mesmo tempo, uma pessoa, vamos chamar assim, energética, né? Com muita energia para absolutamente tudo. Então todo mundo achou que poderia ser algum problema de estômago. Porém, o que vai acontecer? Em 2016 ocorre então a primeira vez que ele passa mal. Depois disso, por mais 6 vezes até, enfim, o dia da perda da sua vida em 2019, então seriam 3 anos, ele acabou ali em situações onde ele teve que parar no hospital. Parar no hospital não foi tudo, tá? Por que parar no hospital não foi tudo? Porque todas as vezes que ele foi parar no hospital, ele não estava mal, ele estava muito mal. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim. E mais ou menos nessa época, essas entradas e saídas do hospital começaram a se tornar um problema que visivelmente as pessoas percebiam, porque ele usava manequim 44, segundo a própria Flor de Lis, em mensagens de texto, e depois ele passou a usar 38, então ele teve uma perda de peso muito grande. Lembrando que na casa, né, tinha uma pessoa ali, parece que quem fazia a comida da casa era uma das filhas aí adotivas do casal, chamada Marzi. E o que vai acontecer nesse meio tempo é o seguinte, parece que vai acontecer um roubo. Existem duas versões para essa história. A primeira versão seria que Marzi teria, na verdade, desviado um dinheiro, né, do pastor, e isso tudo teria aborrecido muito o pastor, que teria feito uma reunião entre todos, que depois disso o tratamento da Marzi, né, com as outras pessoas ali, as outras pessoas começaram a tratá-la diferente, o pastor e todo mundo, porém ela continuou vivendo na casa, mas foi alertada que se isso acontecesse novamente, ela seria colocada para fora. Até aí, né, não podemos criticar. Segundo Flor de Lis, eles fizeram uma oração, todo mundo concordou ali que tudo ficaria bem, todos os filhos ficaram sabendo e ficou por isso mesmo. A outra versão dessa mesma, enfim, desse mesmo evento, porém um pouco modificado, teria sido por causa do roubo de um carro com o próprio Lucas também, do casal, e um filho adotivo de pouco tempo. Por motivos de discussão, parece que o Lucas já não estava mais morando na casa, ele estava morando num outro lugar, e aí as coisas também ficaram um pouco difíceis, porque parece que a Marzi ficou sabendo, né, que o pastor sabia que o Lucas tinha feito algo ruim e iria na casa do Lucas, sabia onde o Lucas estava morando para poder pegar o Lucas e dar uma bronca no Lucas, e quem é que sabe? O Lucas disse o seguinte: não, tudo bem, é com ele mesmo, se ele acha que ele tem que vir aqui me dar um corretivo, deixa ele vir aqui, eu tô tranquilo, e teria sugerido, se ele vir aqui encostar em mim, eu acabo com ele. E nessa hora, parece que a Flor de Lis disse o seguinte: você faria isso mesmo? Você tá falando sério? Você faria isso mesmo?
E aí todo mundo ficou meio surpreso, só que parece que essas mensagens teriam sido apagadas. Claro que teria sido muito mais fácil se a polícia tivesse conseguido o telefone celular do próprio Anderson do Carmo e de algumas pessoas ali da casa, assim como da Flor de Lis, para que pudesse checar essas informações, mas nunca pôde ser checado porque esses telefones desapareceram. Anderson do Carmo, depois que ela acaba se elegendo ali, ele vira o 514, fica conhecido como 514, mas antes disso ele já vinha levando com ele esse problema gástrico. A mãe dele, na época, Dona Edna, ela acabou dizendo para ele que ele poderia estar com alguma úlcera ou algum problema, e ele teria revelado para ela que todas as vezes que ele comia, né, assim, que não fosse na casa dela ou em outros lugares, quando era junto com a Flor de Lis ou até mesmo em casa, ele acabava passando mal. Ela ficou bem preocupada mesmo e os médicos não conseguiam descobrir o que Anderson do Carmo tinha. Parece que disseram que ele tinha uma gastroenterite, disseram que ele tinha alguns problemas porque ele era muito nervoso. Anderson do Carmo então começou a fazer ali alguns tratamentos, recebia tratamentos e segundo a Flor de Lis, teria sido isso que as pessoas teriam enxergado como se alguém estivesse fazendo mal a ele e teria até mesmo conversado com um dos filhos, né, dizendo o seguinte, esse filho parece que ficou sabendo que uma das irmãs acabou tomando ali um Danone, alguma coisa que estava na geladeira do pastor e passou mal. Houve também uma conversa entre Marzi e Luan e ali ela teria dito que estava envenenando o pastor, porém ele era ruim e não morria, tá? Isso foi uma coisa que teria saído da boca de Marzi. Então parece que Marzi estava ali tentando sim colocar veneno. Porém, né, segundo ela e segundo outros filhos também, eles fariam tudo pela Flor de Lis. Em algum momento chegaram e disseram para ela, vem cá, até ser presa? E ela disse, até ser presa. O que ela mandar eu fazer, eu faço. Todo mundo percebeu muito rapidamente que a Marzi, ela tinha uma dependência emocional da Flor de Lis muito grande e todo mundo da casa sabia bem disso, porém a Marzi não era uma das preferidas. Quando Flor de Lis, então, ela ganha, né, como deputada federal, tem aquele lance do gabinete que eu falei pra vocês, que ela começou a colocar alguns netos, filhos preferidos e tudo mais para trabalhar no gabinete dela, né? Porém, tem todo aquele sistema. Eu vou te colocar aqui, você vai ganhar, né, sei lá, vamos chutar, 5 mil reais, mas você fica com 1.000 e eu fico com 4, porque afinal de contas eu preciso acabar ali sustentando a casa, então nada mais justo do que fazer dessa forma. E foi isso que justamente, né, o pastor Anderson do Carmo, junto sim com a Flor de Lis, começaram a fazer com alguns filhos, transformando aquilo ali também num cabide de emprego. Alguns filhos ficaram muito felizes com a oportunidade e os filhos que não receberam essa oportunidade, obviamente, ficaram ressentidos. Só que ressentimento tem limite e o limite disso é o crime. Então tudo isso parece que começou a ser articulado e articulado pela própria Flor de Lis. Em uma conversa com um dos filhos, ela teria dito que não aguentava mais aquilo, que ela queria que alguém fizesse alguma coisa e esse filho teria dito para ela, mãe, esse cara é um traste, só a senhora mesmo, ela diz, eu não aguento mais isso. Então esse filho teria dito para ela, e por que você não se separe? E ela diz a famosa frase, eu não vou envergonhar o reino de Deus. Por que eu vou falar? Eu tô falando como se eu estivesse falando com pessoas que não entendem absolutamente nada sobre a igreja evangélica. Flor de Lis como pastora e o Anderson do Carmo como pastor seria sim uma vergonha, né, perante ali as pessoas se ela se separasse, ele se divorciasse. Por quê? Eu não sei se vocês lembram do casal ali, né, daquele caso do casal de pastores, do Felipe Heinrich e da esposa dele, que para poder se separar dele, ela teria inventado aquela situação toda com ele, e ele acabou até sendo preso, depois foi provado que ele não tinha nada a ver com as acusações dela. Isso é uma outra história, mas eu tô dando aí como exemplo, porque era justamente a mesma pauta, separação. Cada um fez de uma forma, porque Felipe poderia ter perdido sua vida ali também. No caso, o Anderson do Carmo, eles tinham outras reclamações. Eles diziam que ele se metia no dinheiro da Flor de Lis, que tudo com ele era não, que ele era uma pessoa egoísta, que ele era uma pessoa mandona, que ele queria o dinheiro dela, queria as coisas dela, e isso tudo começou a irritar a Flor de Lis e também os filhos. Só tinha uma diferença nessa dinâmica toda que ninguém parou para pensar, né? Que começou a ser muito mais latente essa vontade, de repente, de tirar o Anderson do Carmo da jogada depois que ela virou deputada federal. E muitas pessoas podem pensar assim, ah, deve ter subido para a cabeça. Deve ter subido para a cabeça ou deve ter acontecido uma coisa chamada imunidade parlamentar. E é isso que a gente vai descobrir aí ao longo dessa segunda parte, porque veja bem,
Tiveram ali outros filhos que acabaram concorrendo para vereador. Parece que o próximo passo da família Flor de Lis era integrar de vez aí alguns cargos políticos. Então eles já estavam começando a fazer boas relações políticas por aí, desde o mais alto escalão da política até o mais baixo. Inclusive, né, vão depois chegar mensagens de condolência de, enfim, vários ministros. Então são coisas que a gente vai percebendo que eles estavam sim ambicionando. Não dá para negar essa ambição, eles estavam sim. Agora, o que pesa, tá, em Anderson do Carmo para que ele tenha o fim que nós já vamos chegar, né, neste tal fim? Eles estavam construindo uma igreja muito grande, tá? Uma igreja grande mesmo. Eu lembro vividamente de uma entrevista com Roberto Cabrini que dizia o seguinte: vem cá, Flor de Lis, mas você tá me contando uma história aqui que poderia ter sido um roubo, poderia ter sido um assalto com relação ao que aconteceu com o pastor, mas o que teriam roubado? Então ela vem com a história de que parece que ele tinha uma quantia exorbitante de dinheiro que seria da igreja e também uma outra quantia da construção da igreja, e todos os computadores, celulares e tudo teria desaparecido no fatídico dia ou nas horas que se seguiram do fatídico dia. Tudo isso na hora foi corrigido pelo Cabrini em questão a valores. Ele dizia 6,5, ela dizia 2, às vezes ela dizia 3, ela nunca sabia exatamente o valor que ela ia dizer, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Então, Anderson do Carmo tinha em poder dele dinheiro. E depois também ela vai falar no Bial, por exemplo, que na verdade da igreja e o dinheiro também da carreira dela, das coisas dela, eram guardadas com ele e com um filho adotivo, um filho afetivo. E que no fundo ela não sabia onde, não era guardado em um banco, era guardado com eles, e só quem saberia seria esse filho afetivo aí, acho que é Misael. Misael, para quem não sabe, é o Wagner. Vocês lembram que eu falei para vocês que ela tinha um dos filhos do Jacarezinho, que era o Wagner, que ela teria rebatizado, assim como fez com outros filhos. Então ela teria dado esse nome aí de Misael, tá, pro Wagner, mas nada mais é do que o Wagner. Então a articulação vai, a articulação vem, parece que eles não andavam com muito seguranças, não tinham nenhum problema, eles sempre acabavam ali passando alguns dias em Brasília, depois eles voltavam para Niterói, Flor de Lis e o pastor, e tudo parecia ali estar andando, caminhando de uma forma ali até boa. Acontece que com o passar ali do tempo, né, com o passar ali dos meses, parece que a Flor de Lis começou a ficar cada vez mais engajada. E os planos que envolvia tirar a vida do pastor Anderson do Carmo também estavam cada vez mais engajados. Em uma conversa, por exemplo, a filha, né, dela, a Simone, teria falado com uma menina, uma das filhas adotivas também da Flor de Lis, se ela não conhecia uma pessoa que pudesse ali receber um dinheiro para poder fazer esse serviço com Anderson do Carmo. E essa pessoa teria falado a mesma frase para Simone: vem cá, você não tem medo de ser presa? E ela disse: tudo que a mãe pede, tudo que a mãe quiser de mim, eu dou para a mãe. E ela teria dito também: mas você pode ser presa. Ela diz: não tem problema, se for pela mãe, tudo bem. Então é uma coisa esquisita essa dinâmica familiar? Extremamente, mas vamos tentar entender. Isso, gente, a gente tá pouquíssimo tempo, tá, do dia. E o dia, tá, vai chegar agora. Dia 15 de junho de 2019, parece que eles teriam feito compras para casa, compras de mantimento, e algumas coisas teriam ficado no carro. Porém, no dia 16, tanto Anderson do Carmo quanto Flor de Lis, segundo depoimentos de Flor de Lis, teriam ido para Copacabana, onde eles teriam ido à praia, comido isca de peixe e tal. Porém, parece que a história não foi bem essa. Segundo o que a polícia foi descobrindo, eles não estariam em Copacabana, mas sim em Botafogo, no endereço de uma casa de swing. Guarda essa informação, vou tentar nem repetir de novo. E aí, isso teria caído como uma bomba na vida de Flor de Lis, a pastora, a mãe, que não queria nem se divorciar porque ficaria feio, e acabou tendo isso aí, né, jogado bem na cara. E a polícia tem prova, porque tem uma câmera ali numa certa rodovia que teria fotografado aí essa cena, e teriam provas de que ela esteve no lugar, e tudo bem, tá? Você é um casal, você tem direito de fazer o que quiser. Porém, quando perguntada a Flor de Lis, ela disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso não cairia bem para mim, que sou uma deputada, uma mulher pública, uma mulher famosa, cantora gospel internacional. Não acabaria num lugar desse, mas caso estivesse, estava com meu marido, não estava com o marido de ninguém.
Então, depois desse passeio, onde ela disse que eles, né, se amaram muito, que ele esticou o braço, perguntou se amava ela, se já tinha dito que amava ela naquele dia, ela disse que não, e aí ele disse pra ela, olha, eu já disse que te amo hoje, ela disse não, e ele disse eu te amo, e teve aquela coisa toda, gente, bem quinta série mesmo. Eu sei que tudo se resolve por ali, eles teriam comido isca de peixe, depois eles teriam se beijado, não vamos chegar no resto, que senão fica nojento, e depois eles teriam ido pra casa. A questão é, eles teriam ido para casa e eu lembro que no Cabrini ela diz que foi o caminho todo jogando joguinho lá no celular. E depois ela diz outra coisa, diz que veio conversando com ele sobre a noite que eles passaram juntos e todas as coisas que eles tinham feito, como se fossem dois adolescentes e tudo mais. E quando eles chegam então na porta da casa, o que acontece é o seguinte, parece que o portão, tá? O portão estava destrancado e o que a Flor de Lis faz é o seguinte, ó, deixar o portão destrancado. Você vai colocando o carro pra dentro, tem umas coisas aí que acho que a gente deixou no carro lá do dia do supermercado e eu vou subindo, tá? E vê se fecha o portão, carinha. Tudo bem. Ela então teria subido na frente, tá? E quando ela sobe na frente, ela diz que joga a sandália e a bolsa numa cama de solteiro que ficava do lado da cama da Flor de Lis, onde normalmente ficava o filho preferido dela. E depois ela teria ido ao banheiro. Depois disso, ela teria ido ao quarto do Luan, onde ela viu a luz acesa e começou a conversar com o filho. Quando de repente ela escuta disparos. Nesse momento, por algum motivo, ela já sai gritando do quarto do Luan. Mataram meu Niel, mataram meu Niel. Niel era como ela chamava então o pastor Anderson do Carmo. Estranhamente, ninguém tinha dito que era o marido dela que estava lá embaixo, ninguém tinha dito que o pastor tinha se ferido, ninguém sabia de absolutamente nada, poderia ter sido qualquer coisa. Inclusive, a própria Flor de Lis teria dito numa entrevista que não era anormal ouvir disparos naquela região, mas por algum motivo ela disse que sentiu, porque se o Anderson tivesse bem escutado os tiros, ele teria corrido para ver se não tinha acontecido alguma coisa com ela, porque ele teria subido para proteger a família, porque era assim que ele sempre fazia, ele nunca deixaria ela sozinha numa situação dessas, ele sempre partiria para cima para defendê-la, quase como se fosse tipo um guarda-costas. Muito romântico, mas nada verdadeiro. Até porque, se a gente parar racionalmente para pensar uma pessoa que estava apenas colocando um carro para dentro e fechando um portão, ela subiu, ela jogou a sandália, ela jogou a bolsa, ela foi ao banheiro, ela foi conversar com o filho Luan, ela viu outros netos e só depois os disparos. Então tudo isso já começou a ser estranho, tá? Isso era à noite, tá? À noite do dia 16, já à noite, que eu digo, tá? À noite, já madrugada, assim, tipo nossos horários, meio da noite. Ela teria descido correndo, ela disse que as filhas, então, na hora, né, naquele momento, teriam fechado as janelas, fechado as portas, ela não conseguia ver nada, ela tentou descer, ela tentou vê-lo, ela queria vê-lo. Nesse momento, os filhos começam, então, a fazer ligações, né, para chamar o SAMU, chamar resgate, chamar a polícia, chamar quem pudesse dar ali algum tipo de atendimento, até que um dos filhos acaba colocando ele no carro e levando ele então até o hospital. Chegando no hospital, o próprio filho dela e de Anderson do Carmo, Daniel, começou a achar estranha a cara da mãe dele, porque ele disse que pela primeira vez ele tinha olhado a mãe dele de um jeito diferente e tinha percebido que a mãe dele poderia estar fingindo no balcão quando disse que queria ver o pai dele de qualquer jeito. Eu quero ver meu Niel, quero ver meu Niel, quero ver meu Niel. E ele começou a achar aquilo muito estranho, até porque os filhos sabiam que ele tinha saído da casa sem vida. Ele diz que ele, como filho, ficou em choque, tá? Esse filho ele não tem nada a ver com o que aconteceu, mas ele tem uma história que vai fazer muita diferença nessa investigação. Mas vamos lá. E aí o que ele faz? Ele começa então a perceber, prestar atenção, só que ele disse assim que quando levam, né, o pai dele para o hospital, ele ficou pensando assim, eu já vi em tantos filmes que pessoas, né, recebem choque ou alguma coisa assim e acabam voltando, então eu tinha esperança que meu pai voltasse, só que não foi o que aconteceu. Em algum momento alguém chegou lá então e disse, né, que Anderson do Carmo tinha perdido a vida e Flor de Lis teria ficado o que vai ser da nossa vida, o que a gente vai fazer, é meu Niel, é meu Niel, é meu Niel. Tudo bem, só que nessa hora a polícia então chega até a casa, porque chamaram a polícia, era casa de uma parlamentar, era um domingo, e aí todo mundo já estava basicamente lá dando uma olhada, olhando tudo na casa para ver o que poderia ter acontecido, e a primeira versão foi que alguém teria tentado assaltar a casa, e durante esse assalto, esse suposto assalto, então,
Anderson do Carmo teria defendido a família, tentado defender a família quando foi atingido. Essa casa tinham dois cachorros bem grandes, e nesse momento que esses cachorros então são olhados, eles fazem ali alguns exames nos cachorros e percebem que os cachorros não tinham tomado assim nenhum tipo de remédio, nenhum remédio para ficar tonto, que normalmente um bandido dá para o cachorro ficar lerdo e eles poderem invadir a casa. E eles chegam à seguinte conclusão, né? Que coisa estranha, o cachorro não latiu, não aconteceu nada, eram cachorros grandes. Perguntam para pessoas da casa se os cachorros tinham latido e eles dizem que não. Perguntam se os cachorros costumavam latir para estranhos e eles dizem que sim, que com estranhos eles eram muito bravos. Os policiais então matam a charada na hora de que era alguém conhecido, porque se não fosse conhecido, os cachorros teriam feito a maior festa, né, com quem entrasse ali na casa deles. A segunda coisa que impressionou muito a polícia, quando a polícia chega, né, é justamente o número de pessoas. Por isso que eu falo para vocês que eu acho que essa deve ter sido uma das investigações mais difíceis que a polícia já fez, mais complicadas, e que assim, ninguém ajudou muito, tá? Nessa hora houve um racha familiar dos filhos que poderiam estar envolvidos. Aconteceu com Anderson do Carmo e os que tinham certeza que quem tinha feito isso foi a Flor de Lis. Porém, tudo era uma surpresa, precisava ser descortinado, investigado e provado. E quem acaba, então, né, saindo do seu dia de folga para assumir esse caso, né, é a delegada Bárbara Lomba. A delegada Bárbara Lomba, eu vou dizer para vocês que assim, a principal fase de investigação, a fase mais decisiva de investigação, quem fez foi Bárbara Lomba. Uma delegada admirável, com uma posição admirável perante as coisas que foram ali acontecendo, uma delegada que soube conduzir as coisas e falar de igual para igual e tomar conclusões claras numa família muito, mas extremamente complicada de você conseguir entender. Então eles tinham quase que um dialeto próprio e muitas vezes uma forma própria de se comunicar. Então era uma coisa, era um desafio. Aquilo tudo era um desafio. Os policiais chegavam, não conseguiam entender a dinâmica, quem era filho, quem era neto. Era gente por todos os lados. Quando eles descobriram todas as pessoas e quartos da casa, eles descobriram que fora da casa também tinham alguns quartos. Era uma loucura. Bárbara Lomba, então, não deixa, tá? É lógico, né? Deviam estar lá na orelha dela, ó, o parlamentar, que não sei o que. Depois disso, Flor de Lis tá lá falando com a imprensa, dizendo o que aconteceu, chorando, mataram Maniel e tal, porque agora o que vai ser de mim? Meu marido. E ela investigando, fazendo diligências e tudo mais. Até que um dos policiais que estava com ela olha, né, os filhos que estavam ali e reconhece um garoto, que era um rapaz chamado Lucas, né, recém-aniversariante. Por quê? O que tinha acontecido? Naquela semana que aconteceu, ele tinha acabado de ficar ali maior de idade, fazer os seus 18 anos, então ele já começava a entrar ali como maior de idade. Ele explicou que ele não morava na casa, só que um policial que estava na operação acabou olhando para ele e reconhecendo, porque tinha feito uma batida e ele acabou ali sendo encrencado, né, com algumas coisinhas ilícitas um tempo antes do que aconteceu na casa do pastor. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente olhou e falou: eu te conheço, e o Lucas olhou e falou: eu também te conheço. Nessa hora, um meio que olhou para a cara do outro e foi o suficiente. Por quê? Lucas vai acabar na delegacia e isso vai acontecer muito rápido. O Lucas, ele vai estar na delegacia e ele vai colocar a boca ali no mundo, contar que na verdade quem tinha ali pedido para ele conseguir, né, uma arma teria sido o filho da Flor de Lis, o Flávio. O Flávio então teria conseguido isso e não tinha como dizer que o Lucas teria feito isso sozinho, porque o Lucas não teria o valor para comprar algo assim, uma coisa cara dessa, quase 10 mil reais. E nessa hora muita gente começou a achar que talvez o Lucas tivesse feito sozinho. Também houve relatos de pessoas que disseram que eles haviam feito uma fogueira na casa, queimado muitas coisas. A Bárbara Lomba, né, a doutora Bárbara Lomba teria mandado policiais lá, só que quando eles chegaram não tinha mais quase nada identificável. Foi uma fogueira gigante e quando ela chegou já estava no fim. Então tudo começou a ficar muito complicado. Até que durante uma revista, tá? Durante ali uma revista, Lucas já estava, né, começando a cooperar com a polícia. Durante uma revista, eles passam a mão no que seria o armário, depois que eles vão descobrir que era do Flávio. Ela não imaginava que alguém poderia estar guardando, né, a dita arma, né, na casa assim tão cedo,
mas quando o policial passa a mão assim na parte de cima do armário, ele sente a arma e leva automaticamente para a delegacia e eles começam a fazer exames. Eles começam então a fazer testes, começar a fazer algumas coisas que poderiam provar se aquela era ou não a arma utilizada, só que eles tinham recolhido também o que a gente chama de, né, estojo e coisa de bala que tinha atingido o pastor. E quando eles olham a arma, é totalmente compatível, fazem outros exames e é compatível. E o pior de tudo é que o Lucas acaba contando para a polícia que o Flávio, na verdade, estava com problemas com a polícia porque ele teria ali agredido uma namorada ou uma mulher e, enfim, a polícia estaria procurando por ele. Segundo a própria delegada Bárbara Lomba, isso teria sido para ela um sinal como se fosse assim, vai atrás do Flávio, porque pode ser que ele tenha alguma coisa aí que te interesse. Legal, ela mantém então o Lucas lá e vai fazer aí, né, todo esse procedimento, pede para fazer essa diligência que é quando encontram a arma, só que não encontram só a arma. O Flávio teria colocado diretamente, né, na sua cueca, né, teria sido isso no português, claro, tem um monte de termo para tudo isso, um lance de coldre e tudo mais, mas teria feito isso. E o que aconteceu? Prendeu um pelo pubiano no negócio. E não precisa dizer que o pelo pubiano guarda DNA. E nesse momento as coisas começam a ficar complicadas, porque ele teria descartado um material na delegacia e esse material continha DNA, acho que foi um copo descartável. E eles pegam então esse copo descartável, fazem a comparação, o DNA bate e aí ele precisa conversar com a polícia sobre isso. O Flávio, na verdade, ele foi retirado. No dia do enterro de Anderson do Carmo, na verdade, eles esperaram todo o enterro acontecer, a polícia, a doutora Bárbara Lomba, espera tudo acontecer, mas eles já tinham mandado de prisão. Então ela fez, né, pediu para que fizessem de uma forma muito discreta, levassem, né, o Flávio para a delegacia, porque eles já tinham colhido ali o DNA, já tinham muitas informações, e quando ele chega na delegacia, ele só precisa explicar como que tudo aconteceu, porque afinal de contas eles acharam, né, a arma, acharam também DNA, então ele precisava explicar tudo isso. Colocaram então, o que eles chamam ali, né, colocaram os dois ali, o Lucas, e também colocaram o Flávio, cara a cara, a cariação, e começaram então a contar, perguntaram para ele quando foi a primeira vez ou a última vez que você viu essa arma, Flávio, né, e ele diz, estava comigo. E perguntam para o Lucas, e o Lucas diz que a última vez que ele viu foi uma foto num celular. E aí as coisas vão se descortinando até que eles chegam então à conclusão do seguinte, tá? Vão conversando e chegam à seguinte conclusão. Segundo Flávio, ele teria adquirido então, né, essa arma porque ele estava com problemas com o Lucas. Ele disse que o Lucas estava começando a gerar problema para a família, não bateu muito no começo porque não era a versão correta. E que depois, né, que ele conseguiu, e estranhamente foi o próprio Lucas que teria facilitado, feito todo o esquema para compra, né, para aquisição, então, da arma. Ele disse que mostrou a foto, né, para o irmão chegou para ele, falou que estava procurando, ele falou que tinha como arranjar umas pessoas aí para conseguir, custava tanto, acho que era 8 mil. Então, o Flávio teria conseguido esse dinheiro, feito ali todo o esquema de compra, né, dessa arma. E depois disso, ele teria utilizado, e ele diz que guardou essa arma, na verdade, para poder usar contra o Lucas e não contra, né, o pastor. Porém, no dia que ele estava extremamente irritado, o Lucas teria ido na casa, né, no meio da madrugada, deixado roupa e tudo mais, uma mochila. Ele teria dito que viu e foi atrás do Lucas, que o Lucas estaria também portando uma arma e que ninguém nunca provou isso e que muito provavelmente não era verdade. Ele teria ido atrás do Lucas, mas ele não conseguiu achar o Lucas e foi nessa hora que ele viu o pastor. E quando ele viu o pastor estaria só de cuecas no carro. E aí ele lembrou de um papo, né, que o pastor teria então abusado de uma das irmãs dele e naquela hora ele acabou então, teria então ali atirado, né, 6 vezes no pastor. E aquilo tudo começou a ser ainda mais complicado para a doutora Bárbara Lomba, que começou a pedir mais explicações. Óbvio seria que tudo isso ia cair por terra. Ele não saiu atrás do Lucas, inclusive a doutora Bárbara Lomba perguntou com relação a essa mochila, o Lucas não negou. Ele disse que ele esteve sim na casa, mas que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido e que na verdade ele só tinha ido levar roupa para lavar, coisa que a doutora Bárbara Lomba disse que não tinha o menor sentido, e ela foi descortinando aos poucos, descortinando, até que finalmente, né, o Flávio vai lá e basicamente diz, ó, assume, né, de um modo ou de outro, dizendo qual seria o motivo ou não,
ele diz que foi ele sim, então, quem acabou dando os disparos no pastor. Isso já por si só bastava, ele teria sido a pessoa que apertou o gatilho e o Lucas teria sido a pessoa que ajudou ele a comprar, então, a arma que ele teria usado para apertar o gatilho. Eles então são presos, e aí a Flor de Lis fica totalmente passada, faz aquele drama todo, meus filhos, porque eu não acredito no que tá acontecendo e aquela coisa toda. Existe um profundo apontamento para que a Flor de Lis fosse a mandante de tudo, juntamente com Marzi, com Simone, com várias pessoas, mas isso ainda precisava ser investigado. E tinha uma outra coisa, tá? A Flor de Lis tinha imunidade parlamentar, vamos lembrar que ela era uma deputada, então ela não podia, enfim, ser tocada basicamente por uma polícia comum enquanto ela tivesse com essa imunidade. E é mais ou menos 7 meses depois de muita investigação, muita coisa acontecendo, quando eles já estão basicamente ali com o dente na garganta de quem realmente estava envolvido, que são os filhos da Flor de Lis. Vamos lá. Adriano, André, o Carlos, a Marzi, a Simone e uma neta, a Rayane. Então, essas pessoas foram presas, tá? Depois, em uma operação que já não era mais da doutora Bárbara Lomba. Por quê? 7 meses depois que a doutora Bárbara Lomba, então, começou a investigar esse caso e, inclusive, tinha uma pessoa que dava muitas pistas para ela, que era uma moça chamada Regiane. Ela dizia o seguinte, a Regiane, que ela tinha sido patroa do Lucas, ela sabia que o Lucas tinha 4ª série e que o Lucas era um bom menino e que provavelmente aprontaram para ele, ele estava defendendo ele. E parece que quando tudo isso veio à tona, ela teria ali sofrido algo estranho, alguma coisa acabou explodindo e quase ali acabou ferindo as pessoas que estavam na casa dela. E ele entendeu aquilo do pior jeito possível e contou para a doutora Bárbara Lomba, que começou então a investigar quem poderia ter feito isso na casa da Regiane. Nesse mesmo tempo, o que vai acontecer é o seguinte, tá? Tudo tá acontecendo basicamente em cima do Lucas e também do Flávio, inclusive uma certa pressão para que eles contassem mais. Só que a questão é o seguinte, tá? A doutora Bárbara Lomba, ela vai ser substituída 7 meses depois das investigações. Ela vai ser substituída pelo delegado Alan Duarte, tá? O doutor Alan Duarte vai então ficar na frente aí das investigações e a doutora Bárbara Lomba vai ser então alocada em outro lugar, em outra delegacia, e todo mundo pensou que aquilo era uma forma de colocar tudo, enfim, de lado e não continuar as investigações. Também começava um processo contra, a Flor de Lis para que ela fosse afastada do seu cargo e perdesse a sua imunidade parlamentar, coisa que vai se arrastar bastante. Acontece que o delegado Alan Duarte, assim que ele receber a missão, ele vai tirar férias. E quem não estava muito satisfeita com essas férias e perdeu as esperanças foi a mãe de Anderson do Carmo, tá? Que tinha arrumado um advogado que inclusive foi assistente de acusação no último julgamento que condenou a Flor de Lis. E eu tô falando a mãe de verdade, tá? A mãe de sangue, que inclusive ele visitava. Só que a mãe dele, ela não admitia que chamassem a Flor de Lis de nora dela, dizer que ela não era nora dela. E aí ela foi seguindo, com muita esperança que a justiça fosse feita, mas quando a doutora Bárbara Lomba foi colocada de lado, eles acabaram perdendo aí as esperanças. E aí ela também ficou ainda mais chateada quando ela viu que o Alan Duarte tinha tomado as investigações e tirado férias. Ela contou como se aquilo fosse uma coisa ali, uma forma de mostrar que seria um grande descaso, ninguém encontraria nada que resolvesse a morte do filho dela. Os dias vão se passando e então ele vem sim, Alan Duarte vem fazer o seu papel. E ele começa a fazer, na verdade, várias ligações e depois ele vem dizendo que durante essas férias, na verdade, não foram bem férias. O que ele fez foi quase que uma ambientação desse caso, que era um dos casos mais complexos de Niterói, e ele estava tentando ali ficar ali a par por dentro de tudo que tinha acontecido, quem eram as pessoas, os agentes, as pessoas mais perigosas, quem tinha ou não entrada e saída da polícia, além dos relatórios da doutora Bárbara Lomba, e tudo isso ali, claro, com a ajuda também da doutora Bárbara Lomba. E aí ele começa uma coisa que ele diz que combinava muito com a situação, que foi uma operação, e o nome dessa operação era Lucas 12, por causa do versículo da Bíblia. Ele então começa a fazer diversas diligências, ele pede diversas diligências, testes na arma são feitos mais e mais vezes para que não restasse dúvidas, e é nesse momento que ele começa a querer saber onde foram parar os telefones. Alguns poucos telefones foram de fato recuperados, outros não. E quando perguntado então
para a filha Simone onde estavam os telefones, ela teria dito que na verdade, né, os telefones tinham sido, Marzi, que os telefones teriam sido roubados, né, que eles teriam ido no jogo de futebol logo depois ali da posse do presidente, que teriam sido assaltados e que todos depois teriam ganhado iPhones. Na verdade, Alan Duarte, ele estava falando de um telefone específico, que era o telefone sim, tá, do pastor Anderson do Carmo, porque ele queria informações que tinham no telefone do pastor. Também queria o telefone de Flor de Lis. Futuramente, Simone vai dizer que jogou esses telefones no mar e que ninguém nunca saberia, né, para onde esses telefones foram parar. Porém, uma coisa estranha acontece no meio disso. A esposa de uma pessoa bem importante ali no meio dos parlamentares, acaba recebendo no dia seguinte, então, né, do falecimento do pastor, na verdade, uma mensagem de texto que teria vindo do telefone do pastor. Então, Simone ou teria mentido ou teria jogado os telefones depois dessa data. Também eles tinham um esquema de não usar o telefone para mandar mensagens de texto na casa, trocavam algumas palavras por outras e deixavam sempre mensagens e recados no bloco de notas. Última mensagem que teria saído do telefone de Flor de Lis teria sido uma mensagem para a filha, onde ela dizia: me acorde 8h30, quase como se fosse ali um sinal de que ela estaria chegando. Tudo isso foi sendo levantado e aí, gente, quando as câmeras elas começam a ser investigadas, tudo começa a ser investigado, né, pela doutora Bárbara Lomba, incluindo aí, né, a questão de eles não terem ido para a praia de Copacabana, mas sim para Botafogo, vocês sabem para onde, para fazer o quê? Tudo isso começou a virar algo pessoal, né, para a deputada Flor de Lis, hoje, né, uma condenada aí por um crime, mas na época ela achou aquilo extremamente desrespeitoso, quase como se uma pessoa não tivesse o direito de dizer isso para ela, né? Ela era uma pessoa pública, como ela repetia sempre, uma deputada, uma cantora internacional de sucesso, uma pastora, uma mãe de 55 filhos e tinha muita coisa aí que ela era e que não era, tá, para falar uma coisa dessa sobre ela. E tudo começa a piorar quando eles dizem que, na verdade, eles poderiam usar muitas vezes e que eles já eram clientes do lugar e que em outras vezes eles poderiam ter ido com filhos. Quais eu prefiro nem saber. A questão é o seguinte: depois das prisões, tá? Então, dessas pessoas que eu falei pra vocês, desses filhos que eu falei pra vocês, Simone, Marzi, até mesmo a neta, Rayane e tudo mais, começa uma nova história, tá? E mesmo tentando aí adiar, né, uma cassação, então, né, como deputada, a cassação dela, que seria determinante para sua prisão, ela acaba sabendo que Simone, na verdade, diz que ela teria sido a mandante, que ela teria feito tudo, fala dos telefones, que ela teria jogado os telefones no mar, porque, na verdade, Anderson do Carmo não era nada que as pessoas pensavam. Ela começa com uma narrativa de que ela, né, quando ela era mais nova, ela tinha tido um câncer muito violento, parece que eram mais de 30 tumores que ela tinha tido e que ela estava fazendo tratamentos muito sérios. E que naquela época, Anderson, eu vou usar a palavra que eu sei que não é apropriada, que é bulinar, tá? Mas vocês entenderam. Que seria bulinar a menina, né? E que num determinado momento, ele basicamente fazia a seguinte troca: ou você deixa, ou eu vou pegar e vou cancelar o seu tratamento e dizer que a gente não tem condição financeira de fazer esse tratamento. E segundo ela, aquilo ia acontecendo, também se estendendo para uma neta que, segundo a Flor de Lis, teria se tornado lésbica, de nojo, né, inclusive do perfume do pastor, e que não podia sentir aquele cheiro, e que nunca mais queria saber de homem na vida, e que aquilo pesava tudo em cima dela, que ela não viu isso acontecer na família dela. E aí começam alguns relatos de que o pastor era um homem violento. Ela começou a dar detalhes íntimos ao longo do tempo, detalhes íntimos da vida íntima dela com o pastor, uma coisa do tipo: eu era uma pessoa que sofria um relacionamento tóxico e abusivo e nunca prestei atenção, a ponto de chegar para o Bial, por exemplo, e falar o seguinte: olha, Bial, os psicólogos e psiquiatras tiveram que dizer para mim: você não se tocou que você era uma mulher ali praticamente comandada, que você vivia de mesada porque ele só dava para ela 40% do que entrava e você não consegue enxergar tudo isso, e que ela teve muita dificuldade para conseguir enxergar de fato o tipo de vida que ela vivia com Anderson do Carmo. E eu tenho assim muita segurança em dizer para vocês que esse é o tipo de narrativa que cola, principalmente quando a gente está falando de um homem mais novo. E quando eu disse que ela era mais velha que ele,
e ele mais novo, isso não foi de uma forma pejorativa, gente. É só pra gente tentar entender. A diferença de idade não era só pela diferença de idade, é que de fato, além dele chamar ela de mãe, ele chamou ela de mãe, ela tinha idade pra ser mãe dele, e ele foi levando tudo aquilo pra depois se transformar. Então assim, se isso fosse feito ao contrário, se esse fosse o cara mais velho e ela a mais nova, que veio de outra casa, isso seria visto com outros olhos. Esse cara estaria assim preso de cara só por esse ato. Então a gente tem que ser muito justo na hora de colocar as coisas aqui. Se fosse ao contrário, as pessoas veriam sim com os piores olhos possíveis e não diriam, ah, mas isso não tem nada a ver. Tem por causa do contexto, tá? E principalmente em um meio evangélico. Então vamos continuar aqui. E a pergunta, que talvez seja a pergunta de $1 milhão, é um motivo, né? Porque ela dizia que o pastor explorava ela, ficava com o dinheiro dela e tudo mais. Só que eu não consigo entender de fato onde ela ganhou tanto se livrando desse pastor. Aí vem a seguinte informação, que na verdade Anderson do Carmo não foi só filho da Flor de Lis antes de ser marido, mas ele também foi genro. Ele teria se mudado para a casa da Flor de Lis porque ele namorava Simone. Ao que tudo indica, era um namoro típico de namoro de adolescentezinho, criança, uma coisa inocente, mas ele teria ido para casa e ela disse que nunca soube disso, que se ela soubesse que ele tinha namorado a Simone, ela nunca teria tido nenhum tipo de envolvimento com ele e jamais teria se casado com ele. Vocês estão entendendo como as coisas são bem piores conforme vai se passando o tempo? A narrativa da Simone, na verdade, começa, né, a deixar as pessoas preocupadas, porque será que isso não era consensual? Uma vez que eles já tiveram um relacionamento? E também, quando eles começam a colocar mais pessoas que teriam sofrido isso na mão do pastor, principalmente pessoas mais jovens, psicólogos, psiquiatras começam a conversar de uma forma diferente, né, com essas pessoas para tentar, enfim, arrancar alguma coisa desses jovens, tentar saber, e quando eles querem, eles ficam sabendo. E tinha um pessoal ali, vamos colocar assim, predisposto a entender se isso tivesse acontecido. Acontece o seguinte, que boa parte dos netos disseram que ele jamais faria uma coisa dessa. Que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele não faria uma coisa dessa, que ele não gostava nem que elas andassem, as meninas andassem, porque tinha uma piscina na casa, sem um short, ele não gostava nem de short, que dirá que elas andassem aí com a parte de cima do corpo, só de biquíni. E que ele tinha muito medo que elas acabassem engravidando ou realmente, né, ali interrompendo a vida delas. E outra coisa também que era proibido na casa, que era ter uma vida própria. Então você não podia trabalhar com o que você quisesse, fazer o que você quisesse, não, você tinha que trabalhar na igreja, depois que os estudos acabassem, você tinha que ir trabalhar na igreja. Então tudo ali era quase como se fosse assim, vinham mais crianças, a Flor de Lis já não queria mais adotar, fazer a Simone adotar, fazer a Marzia adotar, fazer outras pessoas adotarem. Então aquilo tudo começou a se transformar, assim, não dava para você entender mais aquela família. Pessoas que cresceram juntos começaram a se casar, era um modo de vida próprio e as pessoas não conseguiam bater de frente com a Flor de Lis. Ninguém tinha coragem de dizer não para ela e alguns filhos chegaram a dizer isso. Quem vai dizer não para ela quando ela dá uma ordem? Então você via pessoas assim tão, assim, não eram inocentes, eram pessoas experientes e você via que aquelas pessoas elas não tinham como dizer não para Flor de Lis. Isso porque a cabeça deles foi trabalhada ao longo do tempo para obedecer. Então assim, ou você passava a odiá-la de vez, ou você fazia tudo que ela pedisse ou que ela mandasse. Então quando a Simone dá essa declaração, ela começa a dizer para as pessoas que ela não consegue assistir o depoimento, né, da Simone, que a Simone não falou para ela, e provavelmente se a Simone tivesse falado, ele teria, né, o Anderson do Carmo teria arrumado uma forma de colocar a Simone para fora e se colocar ali como uma pessoa que jamais teria feito aquilo ou até mesmo impedido, né, e com ênfase no impedido a Simone de falar isso para Flor de Lis. Então tudo começa então a se virar, é quase como se eles tivessem pegado então o pastor e colocado no banco dos réus, mas independente de qualquer coisa, ele era a vítima, ele foi o cara que acabou então baleado. Também se tinha muito problema com uma questão, tá, que acabou sendo muito falada, que foi a questão do número de disparos. Eles disseram que foi 6, né, o Flávio teria dito que ele deu 6, porém, o laudo dizia outra coisa, dizia 30, né? Só que a questão depois eles foram descobrindo que metade, né, desse número poderia ter sido saídas, né? O projétil entra e ele sai, dando assim o número de 2 para cada um.
Só que acontece que mesmo assim ainda seriam 15, e aí já é bem diferente de 6, e qualquer tese que fosse levantada ali era muito frágil em relação ao número. Então, ainda hoje, né, quando você vê ali as penas e tal, eles colocam o número de 30. Coisa que foi muito difícil e que só conseguiriam com um tipo diferente de autópsia, um tipo específico, seria a questão do envenenamento. Parece que isso realmente deixa assim, né, esse veneno que eles utilizavam, que eu não vou falar aqui qual é, deixava assim rastros, vestígios em cabelos, em unhas, porém eles precisariam de um maquinário, tá? Um maquinário que a gente não dispõe no Brasil para poder fazer esse teste, então nunca foi feita a exumação para saber se ele de fato estava sendo envenenado ou não, porque não se tinha esse material, então não passou aí, né, de especulações, por mais que se tivesse uma prova ou outra, não era forte o suficiente para se sustentar em um julgamento. Então chega o momento em que Flor de Lis se afasta por um tempo da família. Flor de Lis tinha uma casa muito grande, né, que ela já tinha conquistado essa casa muito grande, mas era uma casa financiada. Então vocês sabem que também, sendo afastada ali das suas funções, parece que ela ficaria com metade do seu salário, né, de deputada, perderia várias verbas de gabinete, essa coisa toda. E também tinha uma questão que ela dizia que ela ficou com dívida, mas enfim, ninguém quebrou o sigilo bancário dela para saber se isso era verdade ou não. A questão é que no dia então que os filhos são presos, eles ficam presos e a parlamentar ela só não vai ser presa porque ela tinha imunidade. Então ela começa a lutar para conseguir, né, manter essa imunidade, porque senão ela não poderia nem mesmo, acredito, ir a júri popular. Me corrijam aí se eu estiver errado. A questão é que depois eles vão sim fazer ali, vão pedir a cassação dela, e ela vai, mesmo usando, ela já estava proibida de sair do país, ela já estava proibida de várias coisas, usava tornozeleira eletrônica, mas isso ainda estava num processo ainda que não provava ali que ela ia ser retirada ou não, faltava ainda um tempo aí para eles decidirem. Em 2021 ocorre o julgamento do Lucas e do Flávio, né? Um responsável por conseguir a arma e o outro responsável pelos disparos. E sim, eles são condenados. O Lucas, que teria conseguido a arma, ele teria ficado 7 anos, ele pegou 7 anos e meio, né? 7 anos e 6 meses, quantidade de tempo, tudo certinho. E também, né, as coisas que foram envolvidas, vocês sabem que o YouTube não gosta que fale, né? Então deixei aqui escrito embaixo da foto do Lucas. E também foi condenado a mais de 30 anos o Flávio. E começa uma nova operação. Por quê? Durante esse período de tempo, eles tentaram mandar uma carta, tá, via uma mulher que depois vai ser apontada assim na Operação Lucas 12 e vai sentar no banco dos réus, chamada Andréia. Então eu vou chamar apenas de Andréia, tá? Andréia dos Santos, acho que era Andréia dos Santos Maia. Ela seria então a esposa de um policial que estava preso no mesmo lugar que o Lucas e que o Flávio. O que aconteceu foi o seguinte, segundo, né, a própria Flor de Lis, ela não podia ver o Lucas e nem o Flávio. Então ela teria contratado a Andréia, que parece que ela levava ali comida, né, para os detentos e tal, porque o marido dela tinha subido um pouquinho na hierarquia ali da cadeia, parece que ele já era ali um faxina, era alguém ali mais respeitado, que ninguém mexia. E a Flor de Lis, ela teria arrumado uma forma de mandar comida, principalmente pro Flávio e pro Lucas, só que um determinado dia, surge uma carta que é apresentada pelo advogado da Flor de Lis, onde o Lucas teria feito uma carta, assim, uma carta de português invejável, muito, né, discrepante ali com um garoto que teria, segundo Regiane, até a 4ª série, e nessa carta ele assumia, basicamente, jogando um pouco nas costas também do Misael, que é um outro filho da Flor de Lis, a culpa por ter tirado a vida do pastor Anderson do Carmo, livrando ela da acusação. A questão é que na carta dizia que ele receberia um carro, dinheiro e aí alguns benefícios, né, caso ali ele assumisse, porque esse filho, então, né, esse filho Misael é que teria mandado, né, seria o mandante de tudo, uma vez que esse papel de mandante estava na cabeça da Flor de Lis. Só que acontece que as pessoas desconfiaram logo de cara. Quando o advogado apresenta essa carta onde o Lucas teria dado essas declarações, as coisas não ficam muito boas, não. E rapidamente eles descobrem que isso é falso. Os filhos ali da Flor de Lis disse que quando viu a carta deu risada e disse nem outro planeta o Lucas conseguiria fazer essa carta. Então,
Parece que tudo isso era bem sensível. E aí eles descobrem que essa Andréia levava, né, comida. Inclusive o marido dela, né, que estava preso, disse que realmente, às vezes ele entregava as coisas, mas ele não olhava nada, ele não abria carta de outras pessoas. E que sim, essa carta poderia sim ter chegado até, de fato, as mãos do Lucas, né, quando tinha que entregar comida e essas coisas. Porém, a Andréia acabou no banco dos réus, né? Porque essa carta serviria ali para livrar a Flor de Lis e não foi o Lucas, não teria sido o Lucas que teria, na verdade, recebido uma ordem. Ele teria recebido a seguinte ordem: você copia com a sua letra. Porém, o próprio Lucas depois assume que não teria escrito a carta, que na verdade ele recebeu aquela carta para ele copiar. E quando perguntam para ele de quem era a letra, ele diz que era da mãe dele, com certeza. Ele estava se referindo à Flor de Lis. Então essa operação Lucas 12, né, do delegado que todo mundo achou que não, que ia deixar tudo, né, o Alan Duarte ia deixar tudo correr solto, as coisas não funcionaram assim não. E muita gente sentou naquele banquinho que é o banco dos réus. Durante as oitivas, muitas coisas foram ditas, né, porque tem sim... eu já tô jogando, né, o lance dos meninos, do Lucas e também do Flávio pra frente, até porque eu não tenho tantas informações sobre esses julgamentos que, enfim, precisam, né, de um novo estágio, porque o que eu vou explicar para vocês? Os livros, eles levam a gente até os julgamentos. Então, a segunda parte desses livros só vai sair agora, né, depois que acabarem os julgamentos, inclusive documentários, tá? Dessa parte dos julgamentos, porque as pessoas que fazem esses livros soltaram os livros, mas não tem a parte do julgamento principal, que é o julgamento onde tem a Flor de Lis. Então aqui, para não deixar a coisa maçante e só ir colocando essas coisas, né, inteirando vocês, para quando eu vim com as informações vocês entenderem, eu vou até essa parte onde os meninos são condenados, onde o Flávio é condenado e onde o Lucas é condenado. E onde a Flor de Lis luta ali para continuar com a imunidade parlamentar. E agora tem avião também para ajudar, né? Porque o dia tá amanhecendo. E a questão é o seguinte, gente, não adianta, tá? Essas pessoas estavam envolvidas, tentaram ao máximo se livrar da culpa, cada um tinha sua culpa, mas eu acho que cada um ali tinha que pagar pelo que de fato fez. Houve até mesmo uma certa desconfiança de que, na verdade, Simone nunca teve câncer, tá? Então as coisas chegaram sim a esse ponto. Eu não sei o que foi falado nos depoimentos, eu não sei como foram as oitivas dos principais aí, dos elementos, né, recolhidos, vamos chamar assim, na Operação Lucas 12, que depois acabou sim sendo a Flor de Lis, porque Flor de Lis foi cassada, então é ex-deputada federal. E dos outros filhos, o que houve foi absolvições e condenações, chegando aí a condenação da Flor de Lis de mais de 50 anos. Tiveram desdobramentos que eu fui acompanhando, barracos, isso teve de montão, tá? Muita confusão dentro dos julgamentos, mas isso é trabalho de pessoas que estavam lá e que conseguiram assistir, porque o julgamento, né? Parece que a juíza, né, a magistrada, ela não permitiu que o julgamento ele fosse televisionado. Então, esse material ele vai sim demorar um pouco para poder sair, mas eu queria deixar pautado aqui para vocês até o julgamento da primeira fase, que teria sido o Lucas e o Flávio, e ainda essa tentativa que foi feita pelos advogados da Flor de Lis de colocar ali, né, outra pessoa para pagar ali o pato no lugar da Flor de Lis. Como essas pessoas, né, todas essas pessoas sentaram, né, no júri popular, que é a Flor de Lis, Simone, Marzi e todos os outros aí, todos os demais, sentaram mesmo, e a notícia saiu, ainda conseguimos aí saber quem pegou quanto, né? Quem pegou quantos anos, quem pegou, mas os crimes, até mesmo os crimes, são muito difíceis de saber. Então a gente só consegue isso, eu consegui através do G1. Então coloquei aí na tarja, tá? Todas as tarjas, eu vou deixando aqui, vocês estão começando a ver agora qual foi a pena de cada um, e que na verdade muita gente ali acabou, inclusive sendo absolvido. E isso é uma coisa que eu falo muitas vezes e que poucas pessoas me dão ouvidos. O Ministério Público, muitas vezes ele falha, tá? Eu já vi o Ministério Público falhar e eu já vi o Ministério Público falhar muito. E hoje a gente tem um grupo de advogados, a gente tem uma nova leva de advogados que você não pode falhar. Se você falhar, você lasca um processo. Uma palavra mal colocada é o suficiente para anular um julgamento. Tudo isso é demorado, caro, né? Muito oneroso aí para ambas as partes, para o governo, né, que seria nosso bolso, e também para as defesas, que são pagas. Então a gente para e pensa, né? Parece que ali
Flor de Lis tinha advogados até não poder mais, e eu juro que eu não vou me fazer a pergunta de como essas pessoas pagam esses advogados, mas enfim, esses advogados são pagos. Então cada processo, fulano vai recorrer da sentença, gente, tudo isso, anular um julgamento, tudo isso é oneroso. E aí a gente vai também testar qual é o grau de mãe que a Flor de Lis é. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque diversas pessoas que foram absolvidas estão na lista, né, dos amados filhos e netos de Flor de Lis, e eles foram absolvidos. Quando você pede, né, uma revisão ou você pede uma anulação de julgamento, o que pode acontecer é que as pessoas que acabaram sendo absolvidas possam de repente ter ali culpa, né? Alguém acabar pensando diferente e dar culpa para eles. Então, será que vale a pena mexer nisso? A questão é, Flor de Lis já estava namorando um produtor musical que teria chorado muito no quarto dia de julgamento, quando viu a situação toda, quando viu a Flor de Lis, e esse rapaz tem 26 anos. Eu não sei dizer para vocês se uma das motivações, porque eu ainda me pergunto qual foi a motivação, porque assim, eu não vi ninguém ficando melhor. E é muito difícil a gente parar e pensar que uma coisa dessa vai acontecer, e mesmo que os filhos pagassem por isso, isso não respingasse nela. Não pode de repente ter feito isso por amor, de repente porque não queria se divorciar, de repente se fosse viúva era mais fácil se casar de novo. Eu realmente não sei, porque ele é um rapaz de 26 anos, mais uma vez, produtor musical gospel. Eu não vou falar e nem colocar a foto dele aqui, mas ele esteve presente, esteve do lado dela, chegou a colocar no status dele de rede social como noivo da Flor de Lis. Então assim, é uma vida complicada, é um sistema complicado. Então quando, né, você vê uma pessoa pegar 50 anos, ela é uma pessoa de mais de 60, acho que tem 61 anos, e você pensa assim, mais 50 anos, né, mais 50 anos de pena. Então, por mais que se use recursos ali, será que para ela vai valer a pena? Para os planos pessoais dela vai valer a pena? Então fica complicado. Para vocês terem uma ideia, algumas horas depois que a sentença foi lida, né, pela magistrada, e ela foi colocada de novo no cárcere, né, hoje a condenada Flor de Lis, ela já passou mal e foi levada, né, disse que estava com dor no peito, foi levada ali, teve cuidados médicos, e o médico simplesmente cuidou e falou, volta pra cela, porque não é mais como era antigamente. Dentro dessa coisa, né, algumas pessoas olham pra mim e dizem, Joyce, você é uma contadora de histórias, e elas acham que isso é uma coisa depreciativa, e eu diria que não. Eu sou uma contadora de histórias, mas ao mesmo tempo é maravilhoso contar histórias, e uma coisa que se aprende contando vários tipos de uma mesma história, que é uma história que envolve crime, a gente vai pensando no seguinte, a gente começa a conhecer umas coisas que talvez se a gente contasse outro tipo de história, a gente não ficaria sabendo, que é o custo da vida numa prisão. Então uma coisa que eu sei é que é muito oneroso se manter com algum tipo de luxo dentro de uma penitenciária, e muito sinceramente, eu não sei se vai ter como manter tanto luxo dentro de uma penitenciária, que vai haver recurso, né, que as pessoas vão conseguir um novo julgamento. Em relação a advogados, é muito complicado, porque advogados aí que normalmente eu trago casos aqui, parece que já estavam querendo esse júri para si, quando houve ali, né, acho que no quarto ou quinto dia, uma discussão onde os advogados poderiam ser destituídos e a Flor de Lis ficar sem advogados, e a juíza teria dito que ela ficaria com advogados públicos, ela não ficaria com advogados públicos porque esse grande escritório já estaria disposto a fazer a defesa da Flor de Lis. Então, um processo que deve ter aí suas 35 mil páginas já tinha sido estudado por um grupo que faria essa defesa de graça. Então eu até acredito que de repente os recursos que forem pedidos, de repente até mesmo um novo julgamento seja feito de graça, até porque isso valoriza o passe dos advogados. Agora, a questão de se manter, né, bem dentro de uma penitenciária, com o seu próprio quarto, né, com a sua roupa ali, de repente bem cuidada, bem tratada. Já vi pessoas que têm unha, cabelo tratado, e tudo isso dentro de penitenciária a gente fica sabendo, e a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil, só que isso é caro, isso é muito caro. Até você conseguir um especialista para você ver uma determinada doença pode ser bem caro. E aí eu vejo que assim, a Flor de Lis, ela tem tanta vaidade, né, nessa coisa de cabelo, vida, unha, quem era ela, descanso e tudo mais. E eu fico pensando se de repente ela vai conseguir ficar numa rotina penitenciária, mesmo que isso custe, de repente,
colocar todos os que foram absolvidos na cadeia de alguma forma. Isso é uma coisa muito perigosa, tá? Isso é uma coisa perigosa entre vários aspectos. Não acredito que ela tenha perigo de vida dentro da penitenciária ou qualquer coisa assim, até porque dentro do livro, e foi coisas que eu preferi não colocar, algumas pessoas apontam que ela poderia ter ligações com alguns grupos que, enfim, é assunto dela, a polícia não conseguiu provar nada, mas que ao longo do tempo aí ela ficou conhecida até como a pastora do comando. O comando, né, do Rio de Janeiro, a gente sabe qual é a cor, e a cor é vermelha. E agora uma última coisa para vocês. Quem deu um start muito grande na polícia foi o filho dela, Daniel, junto, né, o filho então que seria dela e do Anderson do Carmo. Ele descobriu depois de 21 anos que na verdade ele não era filho biológico do Anderson do Carmo e da Flor de Lis, mas sim, ele teria sido adotado, né, por uma moça, começou a deixar o menino ali, quando eles descobriram que ele tinha muitas semelhanças com o Anderson do Carmo e que o Anderson tinha vontade de ter um filho biológico, e foi nessa hora que foi feita a adoção dele, tá? Então ele é filho de uma moça, mais Anderson do Carmo como pai, mas não tem o nome de Flor de Lis. Então são coisas, né, é uma história que machucou pessoas, machucou essa família, e muito sinceramente eu não sei como essas pessoas elas vão recomeçar. Muitos ali eu percebo que viviam de fato ali só esperando ordens. Então, muito sinceramente, eu não sei se 50 anos, né, na cadeia vale tantas vidas e tantas coisas de pessoas que foram de repente levadas para junto disso tão cedo e dentro desse comportamento. Eu sei que tem pessoas que olham para ela, netos e filhos, e eu respeito muito. É a mãe deles, né? É o que eles acreditam, é a mãe deles e que só queria o bem deles. Mas eu tenho fé que um dia essas pessoas vão tirar as vendas e conseguir entender que a única pessoa que Flor de Lis amava era Flor de Lis. Então isso é uma coisa muito triste, e eu sei que quando chegarem os materiais com documentos de depoimentos e de coisas assim, vai ter muita coisa que vai mostrar muito bem a face dessa pessoa, a face de Flor de Lis, porque eu sempre digo para vocês que durante um julgamento as pessoas, as máscaras, elas caem, as narrativas, elas são, assim, totalmente egoístas, e cada um é cada um por si, tá? E não tem Deus por todos. Então, naquela hora, eu acho que muitos dos filhos saíram de lá muito machucados, porque mesmo mediante ali a pena, né, que alguns poucos pegaram, tinha ali imagens que eu vi, dos que foram absolvidos comemorando muito, claro, eles saíram da cadeia, acho super válido e tudo mais, eles estarem comemorando, é um direito deles, mas você vê que não tem muito pesar ali, e você vê que é muito contraditório. Não foi só o pastor que estava sendo envenenado, sem querer uma das filhas acabou bebendo, né, alguma coisa que era do pastor e passou muito mal, foi parar, acho que até no hospital, eu não sei direito, mas ela passou muito mal. E era uma coisa ali, uma bebida aberta, né, do próprio pastor. Então é óbvio que o pastor poderia sim tá sendo sim envenenado. E se de repente nesse segundo pedido de julgamento pedem um novo julgamento, porque houve uma falha. O assistente de acusação, tá, que seria então o advogado contratado por Dona Edna, que era a mãe biológica do pastor Anderson do Carmo, ele disse uma frase que assim é inadmissível, mas é inadmissível no direito, que é: para mim, pessoas inocentes respondem às perguntas. Qual é o problema dessa frase? Se a gente parar para pensar, é válido, porém, para o direito, gente, você não pode, se aquilo produzir prova contra você, você não é obrigado a responder. Ninguém é obrigado a responder perguntas, então isso não é usado contra você, tanto que você tem o seu direito resguardado de permanecer calado. E muitas vezes é melhor que você permaneça calado do que você minta, que é o que normalmente a gente vê acontecer, porque vale tudo pela defesa. Então, de repente, uma pessoa, né, um assistente de acusação, chegar e soltar essa frase que foi explicada, as próprias pessoas que estavam ao redor acabaram corrigindo ele, né, dando ali meio que, vamos colocar assim, uma lição de moral para tentar abafar isso pode ser usado sim para anular. Por quê? Fiquei sabendo que a votação foi muito colada ali, tá? A votação de quem era culpado, quem era inocente. Então eles conseguiram sim que muitas pessoas ali virassem a ideia de que a Flor de Lis e muitos deles eram inocentes. Pouquíssimas coisas do direito são conhecidas em massa pela população, mas o direito de permanecer calado é uma coisa assim
que deve ser respeitado. E ali, né, ficou muito claro que quando ele diz isso, para ele as pessoas são culpadas. E isso pode influenciar o júri. Vocês entendem? Você está num tribunal, um tribunal do júri, jurados, pessoas comuns da comunidade vão ali decidir se aquelas pessoas são culpadas ou inocentes. E é por isso que eu ainda acho que vai demorar um tempo para sair um material definitivo sobre o destino dessas pessoas. Porém, alguns materiais eu já encomendei, eu tô esperando chegar, encomendei mesmo, porque comprei em pré-venda, comprei em projeto do Cartaz. Gostaria também de fazer aqui algumas referências de quem fez trabalhos incríveis, que foi a Fernanda Piacentini, que está fazendo, também fez toda a cobertura de todos os dias para colocar também num trabalho escrito, num livro. Ela também apresenta o programa da Rede Rio TV aqui no YouTube. Eu dou muito valor ao que é do YouTube. Ela também fez umas coberturas ali, como deu, né? Porque tudo ali praticamente escrito na mão, não podia ter gravação. Tiveram vários canais que fizeram isso. E claro, também de uma pessoa que eu sempre tenho material, que é do Ulisses Campbell. Porém, eu tentei fazer assim, pegar 3 materiais diferentes, né? Então, peguei esse material que eu tô trabalhando hoje, dessa escritora, uma escritora que fez um livro pela Intrínseca, também deu algum material, parece que para o documentário que foi feito na Globo, ou vai ser feito na Globo, não sei, e também, né, a Fernanda Piacentini, que vai fazer uma coisa mais envolvida no passado da Flor de Lis, coisas um pouco mais íntimas que ela conseguiu do passado da Flor de Lis, e o Ulisses Campbell, que normalmente tem aquele tom de fazer livro, que foi o que eu fiz, usei para fazer ali partes ali do caso da Elise Matsunaga e também da Suzane. E obviamente, né, já começou com confusão no livro do Ulisses pela capa, porque o Ulisses, ele é muito danado, então ele colocou uma foto da Flor de Lis que acho que a Flor de Lis não gostou muito, eu já vi ele comentar sobre isso, mas ele é uma pessoa muito querida, gosto da forma com que ele escreve, então esses 3 materiais eu garanto que é um apanhado, e mais informações podem surgir, mais coisas, porque nem mesmo, gente, no julgamento, eles utilizaram todas as provas que tinham. Eram tantas provas, indícios e tudo mais, que eles tiveram que selecionar. Então a gente não sabe quais foram as que eles trabalharam e as que eles não trabalharam, mas essas pessoas que escreveram esses livros, eles sabem. Todos fizeram os livros até a metade, ninguém pegou essa parte do julgamento, tá? Então, todos os livros mencionados vai ter uma parte 2. Esse que eu falei para vocês, também o da Fernanda e provavelmente do Ulisses Campbell também. E com certeza, quando esses livros saírem, eu vou trazer todos os bastidores do julgamento para vocês em forma de caso, que é o que eu faço aqui. Eu conto absolutamente tudo para vocês aí conforme eu vou consumindo esse conteúdo. E agora a gente fica no aguardo aí de mais informações, de repente, aí de novos livros, tá? E agora, muito cansado, eu encerro o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo, que aí eu já vou anotando. Qualquer coisa eu faço um terceiro vídeo só elucidando essas pequenas dúvidas de vocês, tá bom? O vídeo fica por aqui, eu fico por aqui. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Um super beijo, nos vemos no Quarta Série. Então, até lá. Fui!